Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Eu sou o João Nuno Pinto e, como sabe, o programa não só está aqui na Curiacos TV, como também estamos em direto a passar na Rádio Vida 97.1 para a nossa audiência da rádio. Uma muito boa noite. Quem tem acompanhado os programas nos últimos tempos, obviamente as eleições têm marcado de alguma forma o ritmo do nosso programa e, de facto, eu, enquanto apresentadora, a batuta tem sido as eleições e as propostas que os diferentes partidos têm. Eis que, no programa de hoje, vamos falar de ritmos e de batutas, mas não tem nada a ver com políticas, tem de facto a ver com música, tem a ver com a identidade europeia. O nosso convidado de hoje é o Zé Maria Matias. Muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. E Zé, ainda antes de falarmos da proposta em si, desta tua tese ou dissertação de mestrado, em que unes a identidade europeia e a orquestra jovem da União Europeia, deixa-me, de alguma forma, perguntar-te, tu, enquanto atual professor e aluno que foste e ainda deves ser, porque eu penso que tu és alguém que gosta de conhecimento, como é que nós podemos estabelecer a importância das artes e da cultura na construção da identidade de um povo, de um continente, ou mesmo depois, obviamente, aqui da Europa que nós conhecemos? Antes de mais, João, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui novamente. E de facto essa é uma excelente pergunta e é a pergunta com que parto para essa dissertação. Eu acredito que a identidade e que todos os povos têm, a partir de uma identidade. E é isso que faz com que nós consigamos distinguir portugueses, de espanhóis, de franceses, porque de facto há coisas que são denominadores próprios de cada povo que são únicos e que isso fazem eles absolutamente especiais no contexto mundial. E portanto aqui, acho que no caso da Europa, e nós olhando para a Europa em todo o seu contexto, uma das coisas mais extraordinárias que nós podemos perguntar é porque é que a Europa não é um cabo da Ásia. Ou porque é que a Europa tem esta identidade tão especial que faz-nos sentir europeus. E, portanto, enquanto parti para essa investigação, uma das coisas que pensava que ia mais refletir era sobre a identidade da União Europeia. Mas, de facto, antes da identidade da União Europeia, há uma identidade da Europa que faz com que nós estivéssemos a ter essas discussões no pós-Segunda Guerra Mundial. E aquilo que, de facto, hoje nos faz dizer europeus é saber que há uma denominação comum que nós podemos encontrar assim, num breve chavão, que é Jerusalém, Atenas e Roma. Portanto, se nós tivéssemos que definir o que é a identidade da Europa e aquilo que nos faz distinguir de europeus, ou de asiáticos, ou de africanos, é perceber este encontro que houve entre a filosofia grega, entre o direito romano e entre o cristianismo de Jerusalém. E isto faz nós sabermos que somos um povo europeu, com várias diferenças entre os povos, e depois também com uma manifestação na arte. E, portanto, isso foi sendo possível ser visto ao longo da história europeia, portanto, tanto na arquitetura, como na música, como na pintura, e, portanto, todas essas expressões e manifestações que fizeram com que a Europa, durante imenso tempo, liderasse os espíritos e liderasse o mundo, no fundo, foi aquilo que foi sendo chamado à discussão quando foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Tinha na sua gênese esses traços comuns, porque, obviamente, como músico que és, muita da música clássica que nós consideramos, que de facto que apreciamos e ficou na história e muitos ainda reproduzem e ouvem com toda a atenção, tem, por exemplo, uma origem judaico-cristã. Sim, claramente que isso é possível. Depois também podemos ver uma grande concentração dessa tradição no património alemão e austríaco, também com uma grande escola francesa, depois também com a ópera italiana. Houve uma efervescência
de ideias sempre neste centro europeu que de facto foi sendo extraordinário, quer dizer, para a Europa, e que depois foi influenciando o mundo também nas suas formas de manifestações artísticas, também como nós podemos ver, nomeadamente nos Estados Unidos, nomeadamente na Austrália. Portanto, isso é tudo possível de depois, mais tarde... Muito bem. Olha, e porquê esta ideia? Como é que ela surge? Qual era o teu contexto, o teu contexto pessoal para dizeres, vou fazer a dissertação a pensar nisto? Olha, então isto não foi muito óbvio. Portanto, eu mais ou menos quando acabei o secundário fui estudar para Londres e fui estudar música clássica para a Royal College of Music. E quando cheguei a Londres, foi uma altura muito gira. Portanto, estávamos em 2014 e estávamos a ver coisas muito giras na Europa e no Reino Unido em particular. Estávamos a discutir à época o referendo da Escócia pela permanência no Reino Unido. E à época, o argumento decisivo para a Escócia ficar no Reino Unido seria precisamente a permanência da Escócia na União Europeia. Coisa que depois, mais tarde, com o Brexit, não se veio a verificar. Depois, em 2015, começamos a ver as discussões sobre se deve ou não deve haver um referendo dentro do Reino Unido para perceber se queriam ou não queriam permanecer na União Europeia. E podes perguntar, quer dizer, o que é que isso tem a ver com a Orquestra Jovem da União Europeia? E o facto é que estava a estudar em Londres e como jovem músico, à época, eu fazia provas à Orquestra Jovem da União Europeia todos os anos para poder candidatar-me. E o que acontece? Depois percebi que em 2016, assim que houve o referendo, que a Orquestra Jovem da União Europeia estava sediada em Londres. Ora, se o Reino Unido saía da União Europeia, não fazia muito sentido que a Orquestra Jovem da União Europeia continuasse sediada em Londres. Então também não fazia muito sentido que o próprio Reino Unido continuasse a financiar parte substancial da Orquestra Jovem da União Europeia. Então, na semana seguinte, ou 2 dias depois, foi assim agora não consigo precisar cronologicamente, há uma grande campanha que aparece em todos os média britânicos e alguns europeus a dizer a Orquestra Jovem da União Europeia, uma orquestra com quase 40 anos de história, ia encerrar as atividades porque não tinha financiamento. E para isso, na altura, foi assim, um grande escândalo para o meu meio universitário, onde estava, porque tinha muitos colegas que estavam na orquestra, os outros que faziam provas, como eu. Portanto, e isso, na altura, foi assim uma coisa que marcou por completo toda a sociedade, a universidade naqueles momentos, e aquilo despertou. Porque é que isto despertou tanto interesse no meio, não é? Exatamente. Onde é que uma orquestra jovem impactava tanto a saída, por exemplo, do Reino Unido da União Europeia? Exatamente. Essa foi provavelmente a minha primeira experiência de como uma grande decisão podia afetar tão concretamente a minha vida num espaço tão curto. E, portanto, aquilo foi de tal forma impactante que depois eu também quis perceber, mas que raio de experiência é esta que toda a gente está a falar, que é uma coisa extraordinária e que vai deixar de acontecer. Porque o que é isto de estarmos numa orquestra em que tem participantes de todos os países da União Europeia, obrigatoriamente, que vão tocar às capitais europeias, que vão fazer também alguma política externa para a União torneios Europeia. Internacionais, não é? Sim. Estados Unidos, México, creio que li algum desses países. E também a própria... Portanto, a Orquestra Jovem da União Europeia foi à União Soviética um mês antes da União Soviética deixar de ser União Soviética e passar a ser Federação Russa. Okay. E, portanto, depois também há aqui ligações históricas muito giras, porque depois, um ano depois, é a assinatura do Tratado de Maastricht, que dizia que a cultura poderia ser utilizada como um instrumento de política externa. E eu achei isto... O que é que será que a Orquestra Jovem da União Europeia tem que ver também com o Tratado de Maastricht? Portanto, até que ponto é que a cultura poderia ser... Tu estás a dizer isso e falas da Federação Russa e eu gostava tanto que, de facto, a cultura fosse deixada de fora de determinadas situações. Estou-me a recordar que, a partir do momento em que se deu início ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, orquestras existiram que começaram, inclusive, a deixar de ter no repertório compositores russos e de épocas imemoriáveis, num cancelamento cultural que eu ainda hoje... Mas é melhor não irmos para isso, senão eu começo já... Também tinha muita coisa a dizer. Não é? Olha, José, um dos teus pontos de partida, e permite-me, não sei se vou dizer o nome, digamos, das tuas fontes corretamente, mas tu falas que em 2008 a Sassatelli, que deve ser italiano, daí esta minha entoação, diz que para a existência de solidariedade entre os Estados-membros era fundamental existir um sentimento de pertença e que só poderia ser alcançado através da cultura. Ok? Muito bem.
mas somos todos diferentes. Nós, espanhóis, não vamos mais longe, mas como é que a cultura pode unir a Europa nas diferenças pessoais, por assim dizer, de cada Estado? Olha, essa é uma excelente questão. E permite-me só dizer isto. Eu acho que a União Europeia, portanto, foi fundada por gente extraordinária e, portanto, que merece grande louvor porque foi precursora no seu tempo. Mas a União Europeia tem um problema estrutural que vai, e que cada vez mais é possível ser salientado, que começou por ser um projeto de integração económica. E aqui não tem problema nenhum, porque se percebeu que se nós ligássemos as fontes primárias, como o carvão e o aço, comprometíamos tanto a França e a Alemanha a nunca mais estarem em conflito uma com a outra. Mas qual foi o problema? É que nós aprofundámos muito rapidamente a economia, sem muitas vezes compreender as diferenças que existiam entre os povos. E a partir de uma certa altura percebeu-se que os povos já estavam demasiado entranhados entre eles, sem quaisquer ligações, e que estavam completamente dependentes da economia. Portanto, nem uns estavam felizes, nem os outros também estavam felizes. Ou seja, o que é que aparece? Nos anos 70, quando se começa a falar de políticas culturais da União Europeia, percebe-se uma coisa, que era, havia um grande consenso, ou houve um grande consenso nos primeiros 25 anos de projeto europeu, porque estávamos a falar de uma geração que tinha passado pelos traumas da Segunda Guerra Mundial e que tinha visto isso na pele, e que uma coisa que tinha garantido e que queria para os seus filhos e netos era nunca mais guerra dentro da Europa. E isso foi uma coisa muito importante. Mas esse consenso, tendo determinado, era preciso garantir como é que o projeto europeu teria um presente e teria um futuro alicerçado, tendo consciência de que este trauma da guerra iria se desvanecer ao longo das gerações seguintes. E é aqui que entra o papel da cultura. E o que é que se considerava? Considerava-se que era possível conseguir construir uma política cultural dentro da União Europeia a partir de experiências comuns como a Segunda Guerra Mundial, sem com isso colocar em causa a identidade nacional dos povos. E é isso que, nesse caso, essa italiana, que eu por acaso foi uma autora que eu encontrei, estava a tentar dizer. Portanto, era possível, e aliás, depois a dissertação, eu também tento perceber isso, até que ponto é que a minha pertença à União Europeia coloca em causa a minha pertença ao meu país, a Portugal. E, dentro destas experiências internacionais, o que se percebe é que até em alguns contextos, eu posso reforçar o meu sentimento de português precisamente por funcionar quase como embaixador de Portugal dentro de um contexto internacional. Tu mencionas alguém, Jean Monnet, que diz que se a Europa tivesse que recomeçar, deveria recomeçar precisamente pela cultura. Essa é uma frase que, se houvesse o polígrafo poderia cascar, porque é uma frase que há muitos autores que dizem que o Jean Monnet disse isso e há outros que dizem que essa frase é contestada. Mas a frase em si só tem algum peso e, claro, que tendo o Jean Monnet dito ou não é... O polígrafo é seletivo. Eles só polígrafam o que lhes apetece. Também é verdade, exatamente. Mas o Jean Monnet, pronto, também como um dos pais da União Europeia, se de facto disse isso, tem um peso significativo por isto que te dizia. Quer dizer, o problema hoje que nós vivemos de ter começado o projeto europeu sem, se calhar, estar preparados culturalmente para isso, sem termos essa vontade clara e cultural desse projeto, tem algumas consequências. Nomeadamente, numa coisa muito simples. Se hoje algum país, não é que eu defenda isso, mas, por exemplo, se Portugal quisesse sair da União Europeia, será que o poderia fazer? É claro que não. É claro que não pode e que seria uma consequência desastrosa para isso. E, em parte, porquê? Porque nós hoje estamos de tal forma embrenhados na economia, de tal forma dependentes financeiramente da União Europeia, que isso seria impossível de fazer. Agora, mas também há uma coisa que é verdade dizer. Mas achas que é por isso, e desculpa interromper-te, achas que é por isso, tu mencionas aqui na tua dissertação, é que durante muitos anos não houve uma política europeia para a cultura? Exatamente, porque achava que não era necessário, porque achava-se que nós tínhamos chegado à ideia, uma ideia muito famosa também nas relações internacionais, que era isto era o fim da história. Portanto, sobretudo quando foi o pós, quando cai o Muro de Berlim. Portanto, a ideia de uma Europa unida de nações é uma ideia que já se fala, não foi o século XX que trouxe essa ideia. Esta ideia já vem desde o século XVII, pelo menos. Portanto, o século XX é que faz a consumação dessa ideia pela primeira vez com nações. Mas é aqui onde eu não digo contesto, mas pergunto, será que de facto que as pessoas tiveram e quiseram iniciar o projeto europeu conheciam a história? Porque quando vemos, por exemplo, a história da cultura, deixa-me falar, por exemplo, só na arquitetura, foi o Barroco, depois veio o Rococó, depois veio, sei lá, o próprio Iluminismo, o Humanismo, ou seja, toda uma série de processos que são processos filosófico-culturais que se refletem na arte, ou começam na arte e depois refletem-se na filosofia e nas sociedades, que são constantes. Ou seja,
a arte nunca para, a arte vai acontecendo. Achas que aqui houve um erro de percepção por parte da Europa ao ver o muro a cair e pensar que, pronto, chegamos? Eu acho que houve alguma utopia europeia a achar assim, olha, isto de facto, o que tinha de acontecer já aconteceu, nós chegámos ao fim das ideologias, portanto o comunismo seria a última das ideologias, o que eu discordo, mas era uma ideia muito europeia à época, Claro. E portanto, e como Era tal... o fim da Guerra Fria, por assim dizer, também. Era o fim da Guerra Fria e, portanto, e tudo era possível. E, portanto, e dentro desse tudo é possível, num mundo unipolar em que os Estados Unidos tinham essa hegemonia mundial, achava-se que nós tínhamos chegado ao fim da história na medida em que nunca mais teríamos guerras. Portanto, essa ideia com a qual a própria União Europeia nasce, não é? Nunca mais haver guerra dentro da Europa. Coisa que agora em 2022... Mas olha, tu mencionas, por exemplo, Wendt, Katzenstein e Scheckel, que eles dizem que há sempre alterações, ou tem havido alterações na identidade da União Europeia, por exemplo, inclusive até por causa do 11 de setembro, que é um dos eventos mais recentes. Sim, é assim, a identidade da União Europeia está em constante transformação e é algo que, e aqui com muita rebeldia em relação aos bruxelenses, Bruxelas não controla a identidade da União Europeia, por muito que tente. Portanto, não é, isso é uma coisa que é impossível, porque a identidade da União Europeia pertence aos europeus e vai ser sempre pertencente aos europeus. Portanto, é dos europeus para cima e não nunca de Bruxelas para baixo. Isso também parece-me evidente. Mas mais que não seja, a identidade da União Europeia estará sempre também influenciada pelos novos países que entram constantemente na União Europeia. A última entrada da União Europeia foi em 2013. Sim, também mencionas isso. E ainda não começámos a falar da orquestra, imagina. mas já lá vamos, porque é bom estabelecer, digamos, esta base para depois construir em cima disto. Algo que tu mencionas aqui é que, apesar de tudo isso, começou-se a sentir, e tu próprio, até creio que em alguns inquéritos, algum euroceticismo. A que é que achas que deve a isso? O que é que tu conseguiste identificar? Parece-me que há vários graus de ceticismo. Portanto, e isso também percebe-se no quadro europeu. Há um desgaste em relação à União Europeia, por exemplo, de alguns países, sobretudo do norte europeu, que se vêem constantemente a ter que pagar massivamente outros países que não contribuem tanto. Há um certo desgaste porque a União Europeia também está num processo em que não consegue andar para a frente, mas também não quer compreender que se calhar tem que dar 2 passos ou 3 passos atrás e, portanto, e esse desgaste não permite à União Europeia, primeiro, fortalecer-se por si só como projeto político importante do século XX, mas também, por outro lado, como um elemento externo fundamental para aquilo que vai ser a competição mundial e estar ao mesmo nível que os Estados Unidos e com a China. E, portanto, os povos com isto desgastam-se. E depois eu acho interessante a ideia da mobilidade europeia, uma das ideias-chave do projeto europeu. Mas também a verdade é que as pessoas hoje estão descontentes porque não conseguem ser felizes nas suas casas. Isso não é só um problema português. Sim. Também é um problema português. Parece que há, digamos, parece que se... A expressão é um bocado chata, mas pronto, que se vira o feitiço contra o feiticeiro. Há uma inversão da preocupação, não é? Exatamente. Antes havia a ideia de que se abria um novo mundo, mas agora queremos que o novo mundo se abra também no sítio onde estamos, não é? Eu creio que é uma frase tua que alguém já partilhou aqui e creio que foi o Gustavo Ambrosi. E ele disse qualquer coisa assim como o meu grande amigo diz... eu também tenho o direito de querer ser feliz no meu país. Exatamente. Eu creio que é uma frase tua com o Gustavo Ambrosi. Gustavo, se estiveres a ver, aquele abraço. Bom, olha, vamos entretanto também aqui a duas curiosidades que eu achei super interessante. Comecemos por um dos lemas que tem sido chave para a União Europeia, que é a unidade na diversidade, que é aquilo que tu tens numa orquestra. Exatamente. Não é? A orquestra precisa de tocar, de alguma forma, em uníssono para que exista essa unidade nos diferentes instrumentos. Exatamente. E essa é a boa diversidade, já agora. Também eu acho que isso é das coisas mais extraordinárias. Há um maestro que já faleceu, infelizmente, um maestro espanhol, e ele dizia uma coisa muito interessante sobre isto. Portanto, a orquestra era um sítio por excelência em que tudo
iria girar em torno da harmonia, começando logo pelo momento da afinação. Quer dizer, antes do mestre entrar, o oboé tem que tocar o lá, e há de ser 440 Hz, 441, 442, ali depende também do país, em Portugal seria 441. Toca o lá, a orquestra, portanto, o primeiro violino levanta-se para afinar, o primeiro violino afina e depois toda a orquestra afina. E o que este mestre dizia era imaginar isto ao nível das relações internacionais entre os vários povos, se antes de começar uma reunião as pessoas tivessem necessidade de facto de conseguir tocar à mesma frequência. Uau. Quer dizer, já era uma coisa extraordinária. Portanto, a orquestra por si só, como experiência social, é algo que para a história da humanidade é uma coisa que eu acho que não existe paralelo. A orquestra não é um braço de ferro entre os diferentes instrumentos. Não, por completo. E aquilo que vemos, por vezes, na Europa, em reuniões do futuro europeu, são diferentes braços de ferro a serem. Exatamente. E, pronto, eu acho é que o caso da orquestra, eu acho que é das metáforas mais bonitas que pode existir e foi dos projetos mais bem conseguidos, se calhar, no século XX, de conseguir sentar os jovens de vários países a tocar repertório clássico. Imagina isto, João. Vão buscar repertório clássico europeu. Portanto, vão buscar a história. Uma orquestra que está a tocar nos dias de hoje. E depois são jovens. Portanto, num só gesto, nós estamos a fazer uma ligação ao passado, ao presente e ao futuro. Porque estamos a dizer que não só a orquestra, como vai buscar as referências dos antigos, é um projeto de presente, porque os jovens estão a responder positivamente, mas também mostra que o projeto tem futuro, porque há aqui uma geração de jovens que quer continuar dentro destes valores e dentro desta história. Isto é extraordinário. Eu acho que, de alguma forma, e vou falar de uma década que eu gosto muito, foi uma década que eu vivi com intensidade, foi a década de 80, talvez por causa da música pop e tudo, ficou a sensação de que a música clássica era para os velhos, desculpa a expressão, e nesse aspecto, de facto, a Orquestra Europeia dos Jovens é um tiro no escuro, não é? Sim, é um tiro no escuro. E depois eu acho que uma forma também nós medirmos como os projetos têm frutos ou não têm frutos é o que é que acontece a seguir a esses projetos. E as várias orquestras que nascem desses projetos. Os meus professores, muitos deles passaram por lá. O meu professor de clarinete em Londres é o primeiro clarinete da BBC. Ele foi músico na Orquestra Jovem da União Europeia e foi fundador de um outro projeto que era ligado à Orquestra Jovem da União Europeia, que era a Chamber Orchestra of Europe. Wow. Portanto, ou seja, a orquestra deu vida, portanto, isso foi um projeto que deu vida, que deu frutos e que estabeleceu uma ligação entre a cultura e os jovens que, de facto, eu acho que dentro do projeto europeu não houve muitas coisas que conseguissem assemelhar-se a isso. Utilizando mais uma vez o exemplo que tu deste, não é? Para além da afinação, depois quando chega o momento de tocar, para além da pauta, existe um maestro, não é? Tu dizes aqui num determinado momento que Valentini, que eu não sei se é ele ou ela, mas deve ser italiano também, é uma ela? É um ele. É um ele, ok. Diz que a concepção de uma democracia supranacional também pode surgir, digamos, deste conceito de que unidade na diversidade. Uma das tuas conclusões, bem me lembro, é de que quando nós afirmamos essa democracia supranacional europeia com a identidade europeia, digamos, na linha da frente, nós reforçamos o sentimento que temos em relação à nossa própria democracia. Sim. Isso sem dúvida. Eu acho que há um problema com... Só para dizer isto, e há alguns entusiastas da orquestra que, na minha opinião, podem levá-la para o sentido errado, que é, se nós já conseguimos fazer uma orquestra jovem da União Europeia com todos os países da União Europeia, por que não ser uma federação? Porque podia ser o passo seguinte e tal democracia supranacional. Mas eu acho que eu discordo disso por uma razão. Porque se houvesse uma federação de Estados, ou os Estados Unidos da Europa, como o Churchill apontava em 1946, qual era a necessidade de haver músicos de Portugal, por exemplo? Porque já éramos os Estados Unidos da Europa. A Orquestra Jovem da União Europeia já não tinha a necessidade de representar todos os Estados da União Europeia. Por exemplo, há orquestras jovens de vários países. Portugal tem uma orquestra, os espanhóis têm algumas orquestras, os franceses também, e por aí fora. Quase todos os países da União Europeia têm orquestras jovens que depois também são importantes como parceiros da Orquestra Jovem da União Europeia. Muitos desses países, as orquestras jovens desses países, não têm músicos das regiões desses vários países.
Então mostra também o que seria, caso houvesse um projeto federal europeu, o que é que nós poderíamos esperar da orquestra? Acho que seria uma orquestra muito mais pobre. E acho que a Europa perderia com essa pobreza. Portanto, a diversidade que esse lema próprio aponta, também aponta para o respeito intrínseco que nós temos que ter pelos povos e pela forma como se autodeterminaram e percepcionaram enquanto Estado. E isso é uma coisa isso é uma coisa muito relevante. E acho que para nós portugueses, que somos um dos países mais antigos da Europa, precursor em muitas coisas dentro da Europa, temos que também ter aqui um papel de defesa e que, em parte, eu acho que nós também temos Não, eu acho interessante tu falar sobre isso, porque há um músico que eu gosto muito, é outra coisa, o Jerry Lee Lewis, um dos grandes pianistas, não é? E uma das coisas que ele fazia, ele tinha a noção que a mão esquerda dele era deficitária. Então o que é que ele fazia? Ele ia com um primo, escondido, ia para os bares onde estavam as comunidades negras nos Estados Unidos, ainda havia segregação, e via eles a tocarem os blues e o jazz, e ele diz que integrou, digamos, aquele ritmo e aquela forma de entender a música, digamos, na mão esquerda dele. Isso, de facto, mostra que a cultura é um espaço de integração, aprendizagem, ao mesmo tempo que é um espaço de individualidade. Exatamente. Muito bem. Olha, indo agora para as conclusões e daquilo que tu daquilo que tu analisaste, ainda antes de concluir, o processo não foi só, ou seja, tu falaste com integrantes também da orquestra, porque eu quero passar por isto, que é de facto, muitos deles disseram que foi um momento único na vida deles. Sim, a parte do estudo foi precisamente conseguir ter uma amostra representativa de jovens músicos que tivessem passado na orquestra nos últimos 10 anos. Isto porque nós fomos a 2013 porque era o ano da entrada da Croácia na União Europeia, e depois passávamos por 2021, 2020. Nós excluímos o ano de 2020 devido à pandemia, portanto a própria orquestra aí não tinha estado bem. E portanto conseguimos uma amostra até bastante razoável, foram mais ou menos 85 músicos que conversámos, e faltou-nos, salvo erro, seis países da União Europeia, portanto, e conseguimos ter Reino Unido. Portanto, foi assim uma amostra muito, acho que diversificada. Sim, numa primeira fase eles fazem parte, não é? Exatamente. E nós conseguimos 3 jovens do Reino Unido e depois deixaram de estar, e depois também, isso também foi interessante por isso. Isto para dizer o quê? Quer dizer, os jovens que participam têm... A orquestra consegue combinar aqui uma coisa muito interessante, que são os melhores dos melhores que entram na Orquestra Jovem da União Europeia. Portanto, é preciso ser a nata da nata da música clássica para conseguir ter aqui um lugar. Mas, ao mesmo tempo, é uma orquestra que é para jovens músicos e, portanto, mostra também aqui, e é para todos os países da União Europeia. Portanto, mostra aqui também uma preocupação que o projeto europeu tinha também de ser um projeto de excelência. Portanto, é um projeto que evidencia qualidade. É democrático, mas também deve ser de grande qualidade. E, portanto, eu acho que, infelizmente, as instituições europeias às vezes se ligam um pouco, se calhar, a isso. Mas mostra aqui também uma ideia de que na Europa há coisas muito boas a acontecer que nós temos que estar atentos a isso. E, portanto, o entusiasmo que os jovens músicos tinham ao participar aqui é porque percebiam que... E depois houve um jovem alemão que também fez um estudo sobre isso, que dizia que 70% a 80% dos jovens que participavam na Orquestra Jovem da União Europeia quase certeza que iriam ter lugar numa orquestra profissional, portanto, quando saíssem do seu... Portanto, a Orquestra Jovem da União Europeia abriria, de facto, também essa perspectiva e a oportunidade de dizer eu posso ser músico clássico e posso ser dentro da Europa. Isso era uma coisa também extraordinária para quem conseguisse atingir, de facto, esse patamar. Portanto, que chegar à Orquestra Jovem, passar pela experiência de tocar em várias salas de espetáculo, em vários públicos, conhecer várias pessoas... Acentuava a identidade europeia eu acho... de quem experimentava e vivia durante uma época? Eu acho que sim. Acho que, sei lá, tocar a Segunda Sinfonia de Mahler numa Orquestra Jovem da União Europeia, numa sala em Viena, eu acho que deve ser uma... Eu tive essa sensação em Londres, portanto não... Mas é uma experiência transcendental. É uma coisa extraordinária, sim. É uma coisa extraordinária. Eu não toquei nada, mas olha, há algumas... Eu sou filho de guitarrista e sobrinho de baterista. Pois, o meu pai casou com a irmã do baterista do grupo dele. Portanto, só para ver, fica aqui este disclosure. Olha, uma vez que nós falamos da identidade política e identidade social, tu mencionas este autor, que tem o meu nome, que é o Pinto,
que fala sobre esta possibilidade de olhar para a Europa destas duas formas. Portanto, a Europa também não é propriamente aquilo que as instituições querem que nós sejamos. Há uma identidade social que tem muito a ver com nós, cidadãos europeus. Tem a ver com aquilo que tu disseste, Europa somos nós, não é Bruxelas. Sim. Okay. Essa autora foi minha professora também na autora. universidade. Okay. Sim. Mas sim, quer dizer, Bruxelas, temos mais, eu acredito nisto, nesta ideia, ficar um bocadinho utópica, de que nós temos mais influência sobre Bruxelas do que Bruxelas tem influência sobre nós. E, portanto, e luto-me por isso nesse campo também da cultura e das artes, porque, de facto, as ideias fazem escola. E, portanto, uma ideia como a orquestra, a ideia da orquestra, por exemplo, não partiu na cabeça dos embaixadores das instituições europeias. Partiu de duas pessoas da sociedade civil, dois britânicos, que viram que o Reino Unido estava a entrar na União Europeia. Aliás, esse dado histórico, quer dizer, foi dos primeiros projetos que o Reino Unido fez quando entrou na União Europeia em 73. Foi precisamente a Orquestra Jovem da União Europeia, portanto, e também foi fruto da sociedade civil ligada com a política. 73. Em 73. Sim, portanto, fez agora, em dezembro de 23, 50 anos... E em 28 vai fazer 50 anos. Portanto, nós estamos a assistir a um projeto que também marcou escola. Portanto, isto está a continuar a marcar. E, de facto, essa ideia de cidadania europeia, não é? Quer dizer, essa é uma ideia que nos convoca a todos a participar naquilo que é o espaço de discussão, não só nas nossas sociedades civis em Portugal, em Espanha, em França, mas também dentro do quadro europeu, quando sabemos que cada vez mais há decisões políticas e legislativas que são a ser tomadas dentro das instituições europeias e que muitas vezes não chegam a nós. E o que parece aí também, pelos dados que temos, é que, apesar de tudo, e apesar de todos os defeitos, há uma consciência dos jovens que cada vez mais ativa para a necessidade de estar atento aos assuntos europeus e ao conhecimento das instituições europeias. Tu mencionas que no final da Segunda Guerra Mundial havia uma percepção, um entendimento que a Europa só seria possível com um alinhamento entre a cultura política e a economia, não é? Até porque a Segunda Guerra Mundial marca uma verdadeira devastação aquilo que era a produção cultural, mas também, obviamente, alguns monumentos e obras de arte que acabaram completamente arrasados. Achas que isso foi conseguido? E como é que um projeto como a Orquestra Jovem continua também a fazer sentido nesta Europa agora mais diversificada, com culturas que também nos influenciaram noutros tempos, na gastronomia, talvez na arquitetura também. Olha, nos nomes de algumas das nossas cidades. Como é que se joga este desafio? Então, a segunda parte. Okay. Eu acho que, portanto, a Orquestra Jovem da União Europeia tem naturalmente uma missão para com a sua atualidade, ou seja, para com as circunstâncias em que é chamada a viver. E, nesse sentido, portanto, passos que a orquestra tem sido dado, por exemplo, ir tocar às capitais europeias da cultura, o estar atento. A orquestra tem essa preocupação e isso é demonstrado na sua atividade performativa. Portanto, isso claramente que é possível de ser visto. Eu acho que a orquestra agora também tem que fazer... Portanto, vive nesse mundo, vive num mundo em que a Europa está a passar por desafios que nós todos conhecemos, portanto, ao nível da imigração, ao nível da própria, se calhar, perca da identidade, mas que não é só devido à imigração. Eu acho que é preciso dizer isto também. Há um nihilismo europeu que se instalou, um vazio, que também, quando as coisas estão vazias, estão precisamente aptas a ser ocupadas. Exatamente. Portanto, e nós não podemos... E a orquestra pode responder aí. Portanto, a orquestra pode responder a esse vazio que está a ser provocado, a dizer assim, não, há respostas. E a Europa sempre foi capaz de encontrar respostas ao longo da sua história. E isso aí já é ainda a primeira parte da tua pergunta, dizendo-te o seguinte, quer dizer, desde o princípio do final da Segunda Guerra Mundial, houve estas discussões europeias que é um convite que eu faço a todos, que vale mesmo a pena serem vistas, porque muitos dos problemas que nós estamos hoje a enfrentar na Europa e em Portugal, estão lá todos. Portanto, o problema de que nós hoje, se calhar, estaríamos presos porque a Ásia se tornaria, afirmar-se-ia, ou a África também teria um grande pulo, ou a China poderia emergir, essa consciência já existe há muito tempo. Portanto, não é nada, não estamos a ver nada que não tivesse sido previsto já há muito tempo também por essas pessoas. O que é que acontece? É que
esse alinhamento entre a política, a economia e a cultura, muitas vezes foi sendo feito de uma forma deformada, em que a economia impõe-se à política e depois, por consequente, rapidamente se impõe à cultura, porque aqui a cultura, com muita pena minha, acabou por ser sempre o parente pobre. Foi sempre o elo mais forte, quando deveria ser o elo mais forte, em muitos sentidos. Exatamente. Porque tu falas da cultura enquanto potencial arquiteto e engenheiro de pontes entre as sociedades e as diferentes culturas, é isso? Sim, completamente. Quer dizer, eu gostava imenso que os nossos políticos, todos, tivessem tido a oportunidade de, se calhar, fazer uma experiência numa orquestra deste género e depois a seguir fossem tomar decisões sobre as nossas vidas. Eu acho que as decisões seriam muito mais ponderadas, muito mais sensatas e, se calhar, com muito mais respeito por aquilo que... Sim, eu ainda estou abananado com aquele maestro espanhol e sim. o alinhar das frequências para que... Repara só neste exemplo de como é que até a identidade portuguesa pode ser reforçada disto. Pronto, quando estava em Londres, isto é uma história assim um bocadinho engraçada, mas quer dizer, muitos amigos meus, sei lá, não europeus, por exemplo, asiáticos, americanos, eu comprava um pastel de nata muitas vezes para eles para ajudar. Portanto, muitas vezes, o primeiro pastel de nata que muita dessa gente comeu era precisamente por... E, portanto, isso dava-nos um papel de embaixadores do nosso próprio país, quer dizer, com orgulho, quer dizer, isto é feito por nós. E só um imigrante que está lá fora sabe o quão bonito é, e quão dignificante é, e quão orgulhoso é nós vermos as nossas coisas reconhecidas pelos outros. Quer dizer, não há nada que nos dê maior orgulho do que isso. E só quem esteve lá fora é que consegue perceber isso, e quem vive lá fora, de certeza, sempre vê uma referência a Portugal. Sobretudo uma referência positiva, só pode ficar babado, porque é o seu país, quer dizer, é o seu país. Olha, e qual é, José, outra conclusão que tu tivesse achado que estava bem vincada depois desta tua pesquisa e deste teu trabalho? Portanto, eu acho que naturalmente uma das conclusões que me parece mais relevante tirar, e se puder dizer então, é um certo desinteresse das instituições europeias sobre isto. Portanto, a Orquestra Jovem da União Europeia é uma coisa extraordinária e toda a gente a reconhece. Mas depois, na prática... Extraordinária, de qualidade, ok. Pronto, e toda a gente vê isso quando os jovens estão lá a tocar no palco. Mas depois é preciso dar cor para isso. É preciso perceber que a cultura, o lucro que a cultura dá, não é material. Não é material, porque não vai ser em dinheiro. Muitas vezes vamos ver este lucro. Mas vamos ter sociedades mais bem construídas, com mais mecanismos de paz, com mais facilidade nessa criação de pontos que falavas e acho que muito bem. E isso não é um lucro que se possa ser medido. Essa coesão do projeto europeu que hoje está em causa e que, nomeadamente, é um dos desafios do euroceticismo que falavas, isso pode ser visto à luz daquilo que são boas políticas culturais. E aquilo que nós temos visto é, ao longo dos últimos anos, sobretudo agora após a saída do Reino Unido da União Europeia, é que há um desinteresse muito grande, ou tem havido um certo desleixo por parte das instituições europeias em reconhecer a importância que um projeto destes tem e que deve ser altamente financiado. Porque isto é o que vai construir, de facto, as sociedades do futuro, mas no bom sentido. Não é sociedades de Bruxelas para baixo, mas é precisamente sociedades de raiz. E tu crees que, de alguma forma, isto pode fazer perigar um dos pilares da existência da própria orquestra? Porque tu mencionas que a orquestra foi concebida para fortalecer a identidade da União Europeia, não é? Ser um cartão de visita, mas também teria de refletir, primeiro, o resultado da junção de esforços das instituições europeias, Estados-membros e setor privado. A verdade é que nós vemos que as instituições europeias estão a sofrer alguma degradação e, por consequência, a orquestra também. Sim, e a orquestra, claro que... isso é um estudo que eu até gostaria de fazer no futuro, e se calhar depois converso contigo também, que é a influência britânica que a orquestra manifestamente tem desde o seu processo de criação até neste momento. E essa influência britânica ainda hoje é possível de ser vista. É evidente que com a saída do Reino Unido da União Europeia, que é uma coisa que eu respeito que eu respeito a decisão dos britânicos, porque acho que eles são senhores de si próprios e têm toda a legitimidade de querer sair, mas é manifestamente uma grande perca para a União Europeia nesse sentido. E nesse sentido, se calhar, a União Europeia perdeu mais, no caso da orquestra em particular, do que propriamente os britânicos, que têm outras orquestras que também têm essa missão. E, portanto, há uma consciência britânica que era sempre necessário ligar o setor privado, o setor público e as instituições. Portanto, esse lado perdeu-se e há um certo... de alguma maneira, há um certo dependência da orquestra das instituições europeias e há um certo
e as instituições europeias estão sempre a tentar ajustar para canto a ver quem é que vai pagar a fatura. É uma pena, porque no fundo parece que a cultura e a orquestra está condicionada a uma posição de mendicidade que não precisava de estar, pelo contrário, devia ser um projeto que fosse bandeira. E se muitas vezes a Orquestra Jovem da União Europeia, como é vista, e é dito na dissertação muitas vezes, é embaixadora cultural da União Europeia, é embaixadora. Quer dizer, tem esse estatuto de embaixador. E se os embaixadores são tratados assim, imaginemos os cidadãos. Exatamente, até porque um dos objetivos da orquestra também era formar uma nova vaga de jovens cidadãos conscientes da sua identidade europeia. E nesse aspecto formou. E depois nos estudos que são possíveis, que eu próprio fiz com esse inquérito, dá para perceber que há um sentimento muito forte de cidadania europeia por parte de quem participa num projeto como este. E, portanto, a orquestra, como projeto que está a ser bem sucedido, eu acho que isso é notório. O que nos deveria entristecer é não ter a consciência, ou não ter a certeza absoluta que esse processo vai continuar e não vamos ter que ver a orquestra novamente em posições tão débeis como vimos no passado. Até porque, se considerarmos a Orquestra Jovem da União Europeia como uma das instituições da União Europeia, é provavelmente a que democraticamente melhor representada está, porque há a obrigatoriedade de existir membros de todos os países da União Europeia, e tu inclusive vais de encontro a um discurso em 46 na cidade de Zurique de Churchill, Sim. que fala precisamente sobre isso, não é? Sim. E é assim, é democrática nesse sentido, mas também agora, e isso foi uma das conversas que tive com o maestro, também causa aqui algumas injustiças interessantes de analisar e de perceber para perceber também que há aqui, que é preciso uma junção de esforços para conquistar esta paz. Por exemplo, quer dizer, por cada português que entrasse na orquestra, do ponto de vista da justiça, deveria haver 8 alemães. Porque, teoricamente, proporcionalmente, deveria... Mas isso não acontece, porque também não dá para acontecer. Mas também, aqui, há um processo, por cada luxemburguês, então... Meu Deus, que seria... Quantos alemães é que teriam que entrar, não era uma loucura. Portanto, mas também para vermos isso, quer dizer... Depois ainda punhamos o von Karajan à frente da orquestra e ficava tudo alemão. Não, mas por isso, é um processo também de grandes esforços. E de grandes esforços dos pequenos Estados, dos grandes Estados, mas depois no resultado final, quer dizer, quando nós vemos a orquestra a tocar a Nona Sinfonia na Alemanha, em frente ao público, é extraordinário e vale a pena. Olha, nós estamos a aproximar aqui das conclusões. Das conclusões não, da parte final. Já estou aqui nas conclusões. Há aqui, de facto, algo que vamos mencionar, porque tu, de alguma forma, conseguiste apresentar aqui algumas percentagens. E essas percentagens são interessantes. Tu falas que 18,8% mostram algum ceticismo em relação à União Europeia, 22,3% não se sentem totalmente satisfeitos com o estado da democracia do seu país, 16,9%, ou seja, 17%, tenta desconhecer as instituições europeias, extraordinário, e que 23,6% tende a não se sentir bem informado em relação à União Europeia. Tudo isto demonstra que a União Europeia devia continuar a apostar numa instituição como a Orquestra Jovem para fazer baixar, digamos, esta iliteracia europeia. Sim, e só dizer o seguinte, estes números podem impressionar e nós estamos a falar, e parece-me isto, quer dizer, nós estamos a falar de um quadro, se nós vamos ver os estudos que são feitos, portanto, as sondagens que são feitas dentro também da própria população europeia, isto aqui os estudos até mostram que, de facto, a orquestra promove essa cultura porque os números até são bastante bons. Não deixando, contudo, de mostrar que a União Europeia tem desafios aqui muito grandes e que todos os desafios que a União Europeia tem, nomeadamente ao nível do seu futuro e da sua continuidade, estão presentes também no universo da amostra da orquestra. Portanto, porque estes números são das pessoas da orquestra. Sim, que participaram e, portanto, e depois será interessante também perceber porque é que as pessoas... Mas aí o universo é muito pequenino. Perceber porque é que as pessoas não estão muito satisfeitas com a democracia nos seus próprios países. Perceber porque é que as pessoas têm algum grau de euroceticismo revelado. Sim, a amostra é pequena, mas é vasta. Sim. Pelo facto de representar praticamente todos os países da União Europeia. Sim, representa isso. Quer dizer, são 85 e depois, nos últimos 10 anos, terão passado pela orquestra cerca de 800, 900 músicos.
políticos. Portanto, aí nós estaríamos a falar de uma, se fosse agora a arredondar, de uma amostra de 7, 8% do total. Portanto, apesar de tudo, é positivo, mas depois se nós fôssemos ver ao nível do país em si, pronto, aí que já é pequenino, são 2, 3 respostas. Muito bem, estamos a entrar nos últimos 5 minutos, Zé Maria. Olha, tu mencionas aqui também que os cidadãos, o europeísta, não olha para a União Europeia apenas como um mercado único estando satisfeito com a democracia ou com a economia do seu país já está tudo bem. Ou seja, dentro daquela pessoa que é europeia, vamos além da nossa democracia e da nossa carteira, é isso? Eu acho que o que nós estamos a assistir é precisamente ao fim dessa ideia de que a União Europeia, se funcionar apenas única e exclusivamente como um mercado único, funciona bem. Ou seja, se a política e a economia estiver bem, está tudo bem, já não parece que seja assim. É, porque no fundo tudo é válido para fazer com que a economia funcione. E nem tudo é válido, quer dizer, perder os nossos valores, perder essa tal nossa identidade, ocupar esse espaço vazio que existe, depois tem um preço muito mais alto do que a economia. E o que eu pessoalmente defendo é que acho que é possível colocar a economia a funcionar muitíssimo bem, defendendo os nossos valores com as políticas certas. Portanto, claro. Agora, eu acho que é muito mais fácil preencher vazios, e acho que os políticos muitas vezes também preocupam-se em querer preencher esses vazios da forma mais fácil possível e não aquela que dá mais trabalho e não aquela que possam colher os frutos mais cedo. Portanto, isso é uma coisa. Outra questão que vem logo de seguida é que consideras que a grande maioria dos inquiridos afasta o euroceticismo. Alguns sabem onde é que vão votar, há muitos indecisos, mas também já há muitos que se vão afastar das próximas eleições europeias. É verdade, é verdade. Isso é uma tendência, pronto, quer dizer, as eleições também são daqui a 3 meses, é uma tendência, quer dizer, que no fundo é representativa. Estamos a falar de jovens que participaram neste projeto profundamente europeu, não exatamente, é? Exatamente. Isso também mostra que, apesar de tudo, há problemas na União Europeia. Portanto, eu não queria passar aqui a ideia hoje de que a orquestra é a solução para tudo e que isto estamos a ver aqui claro. um país encantado, que também não é. Tem desafios e o que a orquestra faz, a meu ver, muito bem, é muito demonstrativa da realidade dos desafios europeus que nós estamos todos a atravessar, nomeadamente esses. Querer que as pessoas participem e votem nas eleições europeias é um desafio de todos. E é um desafio que isso... E que se pode ver que a orquestra por si só também não é a resposta final. Claro. E olha, como é que foi a recepção por parte dos professores e das pessoas que colaboraram contigo e tiveram que avaliar esta dissertação? Olha, correu bem, fiquei muito feliz. Defendia dia 22 de janeiro, portanto foi há pouco tempo, e pronto, e agora... Gostava imenso de publicar a dissertação, estou a pensar. Acho que é muito importante aprofundar, porque era uma área que, apesar de tudo, ainda não tinha havido uma investigação sobre qual é o impacto que, de facto... Se alargares isso à restante produção cultural, eu acho que tens aí... Para doutoramento, seguramente. Exatamente. Tens pernas para andar, de facto. Acho que vai ser isso que vou fazer. Estou a começar a pensar nesse processo. Há muita coisa gira para ver. Pronto, e vamos ver se é possível conciliar também isso com tudo. Olha, crees que, de alguma forma, os jovens têm que começar a deixar de estar distraídos com as coisas do dia-a-dia? Nós sabemos que a irreverência faz parte da juventude e começar a olhar para a nossa Europa e para os desafios da nossa Europa? Eu acho que sim. Porque, e respondia-te também neste sentido, os nossos grandes adversários europeus, que são... portanto, a Rússia, a China, não olham para o dia-a-dia. Olham para o mundo a 50, a 100 anos, e é nessa lógica que pensam. E, portanto, os europeus, e os jovens, então, principalmente, olham muito... consideras adversários? Isto tínhamos que começar outro programa. Mas tinha todo... Mas na medida em que são adversários estratégicos que foram... Sabes que a China tem 5.000 anos de cultura, não é? Sim, okay. Seguramente. E nem vou entrar... Não percebo nada da cultura da China. Que é mas é interessante essa análise. E então os jovens deviam centrar-se... Eu acho que os jovens deviam querer, de facto, procurar e pensar nos seus países, nas suas terras, nas suas cidades, na Europa, a 50, a 100 anos, para os seus filhos, para os seus netos. E essa é uma preocupação que deve estar... Devemos encorajar isso. Acho que a orquestra encoraja neste sentido de ligar o passado, o presente e o futuro.
acho que não é o suficiente, acho que nós temos que procurar outras soluções e era isso que eu gostava de ver também na próxima geração. José Maria Matias, muito obrigado por ter estado aqui connosco a falar sobre esta tua dissertação sobre a Orquestra Jovem da União Europeia e a construção da identidade europeia. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigado. Vamos lá ver se para breve tens cá vir para falar de outros assuntos, não é? Estiveste-nos a dar música hoje, à próxima falamos de outras coisas. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode ver ou voltar a ver estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva o canal, clique lá no sininho para receber as notificações e dê-nos a sua força também nas redes sociais. Um resto de uma boa noite, até amanhã e muito obrigado.